Extremamente desagradável com Knorr e Logo Seguros. Extremamente desagradável. Larga-me. Anteriormente, no Extremamente Desagradável. O Sinel dos Anéis. O Entorno do Rei. A imagem de certas figuras públicas é lavada, o caráter de outros é manchado. A Anãzinha da rádio é um particular triste exemplo de que vos falo. Percebe-se que há traumas e bullying nos anos da escola. Não deve ser fácil viver uma adolescência a pensar que a única hipótese que tem de romance é ser violada pelo contínuo da secundária que frequentou. Então, mas isto foi quando lemos precisamente a autobiografia de Rui Sinel de Cordes, não é? Que Saudades, sim, precisamente. Chamemos-lhe o nosso pequeno clube de leitura. Depois que tenho boas notícias, Rui Sinel de Cordes está de volta, ainda não com o prometido segundo volume da biografia, mas com um novo espetáculo. E isso são boas notícias. Tens a certeza que são? São, porque significa que para vender bilhetes teve de dar imensas entrevistas. Bom, mas antes de prosseguirmos, é boa altura para lembrar que este programa tem seguro. É melhor, temos seguro contra todos os riscos. Podem vir contra nós, que não há problema, logo depois resolve. E caso queira ter também o seguro Logo, basta ir a logo.pt e trata de tudo em menos de 5 minutos. Tanto no site como na app MyLogo pode fazer a simulação de seguros, comunicar sinistros, chamar um reboque, tudo. Realmente, olha, a Logo é ótima. Só falhou uma coisa. O quê? Então a escolha de pessoas que fazem os anúncios. Aquela anãzinha péssima que aparece na televisão. Sou eu, não falo assim. Desculpa, eu não reparei que estavas aqui. Olha, não te vi. Porque como... Percebo. Sim. Antes de passarmos aos podcasts que Sinel de Cordes tem visitado nas últimas semanas, eu queria pedir desculpa aqui publicamente porque tenho sido uma stalker muito incompetente. Tu uma stalker? Sim, mas uma má stalker que não persegue efetivamente. Eu comecei a desenvolver a atividade de stalking. És uma amadora, uma stalker amadora. Exatamente. Comecei a desenvolver a atividade de stalking há cerca de um ano. Passei 3 dias seguidos a pensar no Rui Sinel de Cordes, mas depois distraí-me e como acumulo a perseguição ao Rui com a perseguição de outras figuras públicas, eu perdi-lhe o rastro e só agora é que voltei a lembrar-me. O Rui também acaba por falar sobre a Joana Marques. Porquê é que decidiu falar sobre a autobiografia? Vamos agora começar a falar sobre a minha stalker, é isso? Só para eu saber. O que é que eu posso dizer aqui sobre a minha stalker Joana Marques? Uma pessoa que já fez 6, 7, 8 programas numa rádio nacional dedicados a mim. Está aqui numa clara situação de obsessão. Eu confesso que não é a primeira stalker nem a segunda que tenho contacto na minha vida. Digo também, Eduardo, aqui entre nós costumam ser um bocado mais jeitozinhas que isto, mas pronto, é o que Vai para a fila, Joana. Eu peço perdão pela negligência, deve ser muito chato acharmos que temos alguém obcecado por nós e depois essa pessoa passar meses sem nos dizer nada. É que ghosting ainda magoa mais do que stalking, mesmo que seja ghosting de uma anã. Então, mas o que é que foi isto que acabamos de ouvir agora? Olha, isto foi uma entrevista feita nessa altura pela NIT ao Rui Sinel de Cordes, depois nós termos analisado aqui a sua autobiografia. Nunca me ofendi com piadas e não é essa aqui a questão que de forma falsa está a querer ser levantada. A questão é só esta. O que está aqui a ser feito pela Joana Marques nos últimos anos não é humor. Isto é, controle, adulteração, manipulação de discurso com o objetivo de causar dano na imagem pública ou calúnia. Realmente. Espera. Isto faz-me lembrar alguém. Então, eu não sei se é do timbre, se o que é, mas está-me a soar igual ao Nelson Rosado. Dos Anjos? Sim. Porque a Joana Marques não está a ser processada por nós por uma piada. A Joana Marques está a ser processada por nós porque a Joana Marques adulterou, ela truncou, ela manipulou uma informação digital. Tu truncas, realmente. Os Anjos diziam que o meu vídeo era incitamento ao ódio. Sinel de Cordes felizmente não foi tão longe. Imagina o que seria dizer que ter lido o livro dele e comentado aqui era crime, bullying e sabotagem. Ele não ia dizer uma coisa dessas, não é? Quando na verdade foi só uma enorme perda de tempo que eu podia ter usado para ler o Conde de Monte Cristo. Olha, bem bom. Isto não é humor, Eduardo. Isto é crime. Isto é sabotagem, bullying, é tudo o que tu quiseres chamar. Ainda por cima é crime que incentiva outros crimes, como crime de ódio. Que exagero, não é? Que exagero. Eu não acredito que piadas possam nunca incentivar pessoas a cometer outros crimes, nem mesmo quando as piadas são estas. Se calham engravidar uma gorda, primeiro se vejam o livro do bebê. Eu uma vez tive uma tarde a pontapear uma gorda escada abaixo, não via maneira, o bebê ainda mexia. A 10ª vez que caiu, o bebê ainda mexia, está bem, estava com 8 meses, mas ainda mexia. Não é por ouvir a isto que as pessoas agora vão empurrar escada abaixo a gorda mais próxima, não é? Até porque as gordas nunca estão perto de escadas, que elas vão sempre de elevador. Também sei brincar a isto. Bem, mas não desvies do assunto, Joana, sabes muito bem que incentivaste muitos crimes. Sim, sobretudo cibercrimes. Eu? Sim, tu. O site onde eu vendo a minha biografia foi hackeado porque alguém, de forma repetida, neste momento pela 7ª ou pela 8ª vez, adulterou, manipulou o meu discurso com o único objetivo de me caluniar e de sujar a minha imagem. Isto não tem nada a ver com humor. Talvez o humorista mais independente lançou
uma biografia com umas verdades e hackearam-lhe o site. Eu pergunto, que verdades estão na minha biografia e estão a incomodar tanta gente? Eu acho que isto aconteceu por causa do episódio do... Quer dizer, o que é que tu achas, Eduardo? Então há uma pessoa na Rádio Nacional, por 3 dias consecutivos, caluniou, difamou-me, mentiu e boicotou a obra que eu estou a vender no meu site. Ao fim de 2 desses dias, o site foi hackeado para ninguém poder comprar o livro. Foi o quê? Por um passarinho? Claro que não foi um passarinho. Então quem foi, então? Também não fui eu. Então foi quem o Rui foi? Pinto. Foi o Rui Pinto a meu mando. Eu expliquei-lhe que era urgente abafarmos as verdades inconvenientes expostas no livro de Rui Sinel de Cordes que eu tinha acabado de partilhar com toda a gente em 3 longos episódios, mas depois arrependi-me e lembrei-me que era melhor ninguém saber. É uma agressora com complexo de vítima, alguém que já tinha provocado, agredido, assediado, caluniado numa rádio nacional. De repente, queixa-se da reação do agredido. Isto é ou não manipulação? É que a Joana Marques é uma indigente moral. Ela não só calunia, mente e prejudica a imagem de pessoas publicamente numa rádio nacional, como depois se vem fazer de vítima a agressora que agrediu 7 ou 8 vezes, vem-se queixar da reação. Eu lanço daqui a última questão só para arrematar, que é limpinho. O Rui Sinal de Cordes e outros humoristas não encaixam piadas. Entre a Joana Marques e o Rui Sinal de Cordes, quem é que tem participação em 5 ou 6 roasts, quem é que tem 0? Pumba, 6-0. Perdi, por falta de comparência. Mas já agora, o que é que ele pretende provar com tudo isto? Eu acho que é provar que tem jogo de cintura. Mas eu por acaso também tenho, desde que me inscrevi nas aulas de bachata. Não posso, mas olha que é a dança perfeita para ti, porque és baixa chata. É verdade. Atenção que isto também é assédio, agressão e bullying, crime e incentivo a outros crimes e, acima de tudo, uma constatação irrefutável, pois eu sou mesmo baixa e chata. E agressora com complexo Também. de vítima e uma indigente moral. Sobretudo isso. Era giro que entrasse a polícia aqui de repente pelo estúdio adentro e perguntasse onde é que está aquela criminosa perigosa que já agrediu para cima de 6 ou 7 vezes o calmeirão do Rui Sinel de Cordes, e eu, não me levem, por favor, estou inocente, eu não bati em ninguém. E eles, como não bateu? Se ele apresenta várias lesões ao nível do nariz. E nós aprendemos aqui no início desta semana que o nariz... Parte o nariz em 2 sítios. O nariz é o nosso ego. É verdade. Pois, lá está. Olha, a mim continua a espantar-me que um humorista fique tão melindrado com piadas feitas sobre ele. Como assim piadas? Se aquilo não tinha graça nenhuma, onde é que está a piada? São só coisas tiradas do contexto, manipuladas para parecer que ele disse coisas que na verdade nunca disse. Então, mas espera aí, aqueles excertos que ouvimos da biografia de Rui Sinel de Cordes eram todos inventados? Ora, infelizmente não. Era tudo real e preciso verbis. Mas tenho pena, porque adorava ter criatividade para inventar uma personagem daquelas. Eduardo, eu nunca ouvi um episódio desse programa na minha vida. Aos anos que eu percebi perfeitamente o que é que era isso, aos anos que eu classifiquei como lixo, acho que um dos formatos mais ordinários que já se, como escrevi na biografia, já se escudaram com o humor. Ordinários. Sou ordinária. Então, mas se ele nunca ouviu, como é que sabe que eu difamo, humilho, manipulo? Então porque lhe contou um passarinho? Ah, pois. Em Pois. princípio, o mesmo que mandou o site Sim, abaixo, é esse. prejudicando aquelas vendas do livro que, caso contrário, Sim, o mesmo. por esta altura já seria um best-seller. De qualquer forma, custa muito que Rui Sinel de Cordes, um homem que é conhecido por ser sempre tão confiante, esteja aqui a menorizar-se desta forma, dizendo que no número 1 do top de ordinarice estou Top eu. ordinarice. Isso. Quando isso. claramente esse lugar é dele e por direito. Mas depois tive um mais sério, que foi o processo por causa de uma piada no Facebook. Então, naquela fase que o feminismo estava também aí forte, foi o último processo de ir a tribunal. O que eles alegaram? A Alegaram, piada? Estava sendo agressivo? Incentivo à violência. Pode contar a piada? Sim, era uma piada básica sobre violação, nada especial. Nada especial. Deixa eu se me lembro. A piada era, há mulheres que dizem que eu tenho olhos de violador, incrível o que algumas gajas reparam quando estão a ser violadas. Boa piada. Era uma pipiada. São quase todas dele. Boa piada, excelente. Digamos que eu sou obcecada pelo tema Rui Sinel de Cordes, é um facto, mas é seguro dizer que o Rui Sinel de Cordes é obcecado pelo tema violação. E eu respeito, atenção, cada um com a sua panca, com a sua pequena obsessão humorística. Ao mesmo tempo, achei reconfortante este momento, porque Rui Sinel de Cordes descobriu ali o seu público-alvo. Eles acharam muita graça, os anfitriões do podcast Zuga. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou o Rodrigo Nogueira, é ao meu lado. Marco Dinheiro, malta, bem-vindo a mais um grande episódio. Hoje, do outro lado da mesa, temos aqui um grande humorista. Provavelmente dos poucos humoristas que eu gosto aqui em Portugal. Eu acho que nunca tive vontade de ir a um show a não ser dele. Verdade? Tipo, Eu vinha preparado para isso. Tu ouves malta humorista, principalmente em Portugal, e eles dizem ou cenas banais ou cenas de esquerda. Ou as duas coisas juntas. O único sentimento que eu tenho não é de riso, é de grego. Sim. Então, eu finalmente encontrei alguém que eu digo, olha, se calhar sou capaz de levar a minha mulher pela primeira vez a um show de comédia. E aqui com o nosso grande Rui Sinel de Cortes. Pá, bem-vindo. Ui! Eu aposto que a mulher dele vai adorar. Vai amar, Querida, sim. vamos fazer um programa a dois hoje? Olha, vamos ver o Rui Sinel de Cordes falar sobre as coisas em que as gajas pensam quando estão a ser violadas. E depois, quem sabe, como já estamos ali no mood, passamos uma noite romântica no hotel. Não é usual, eu não sei se já aconteceu, alguém dizer é o único que eu gosto de ver. Realmente são mais... tentam fugir a esse tipo de declarações imediatas. Sabe porquê? Eu não necessariamente gosto de comédia, mas eu gosto de ouvir pessoas a dizer a verdade. E tu és um gajo que começou a dizer a verdade.
isto é aquela tentativa de elogio que depois acaba por ser uma ofensa, não é? Eu adoro os teus espetáculos, Rui, és o maior. Obrigado, que lisonjeiro. Não propriamente por terem graça, mas porque dizes a verdade. E de facto essa tornou-se a especialidade de Rui Sinal de Cordes nos últimos anos. Quando vem um gajo que diz assim, olha a tua ferida aqui, meti o dedo. A reação não é boa. Mas já a Orwell alertava para isso. A sociedade não gosta de quem diz a verdade. Quando eu comecei a interessar-me mais por escritos filosóficos, ou lógicas filosóficas, e a desenvolver esta vontade de mudar a minha comédia e ser mais humorista ao estilo do Bill Hicks e do Josh Carlin, comecei a notar I'm in danger. Isto não é comercialmente bom para mim. Isto, a nível de imagem, isto não me vai ajudar. Financeiramente, isto não me vai ajudar. Ainda assim, ele persistiu, ele não baixou os braços, nem mudou de rumo, pois ele é um humorista pela verdade. Estás a sentir mais isso? Estás a sentir uma rejeição maior agora que pensas estar a aproximar de explorar mais a verdade? Claro, para já ninguém da minha imprensa tradicional fala ou menciona coisas que eu faço positivas. Falo de trabalho, tinhas a cães na rua. Estou a falar de trabalhos lançados nos últimos 2 anos, não existem. Logo isso aí, estou a jogar com armas diferentes para a parte dos meus colegas. Notícias sobre tours, esqueçam então, porque aí interessa mesmo que não haja pessoas a ouvir muito. Realmente, quando eu alerto as pessoas para o facto de estarem a ser enganadas pelos mídias, para o facto de poderem viver melhor do que vivem, para o facto de não viverem em democracia. Parece do Zuga ele. Bem, este foi o segundo insulto em menos de 5 minutos. Parece do Zuga, Zuga ele. é uma mistura entre Zuka e Tuga. Deve ser, não é? Pois, eu acho que Zuga. sim, porque um deles é brasileiro e o outro é português. Mas portanto eles dizem, parece do Zuga ele, ou seja, parece mesmo membro deste canal que todos os dias partilha aqui vídeos do Chega. Posso não ser a maior fã do Sinal de Cordes, mas acho mal convidarem uma pessoa para depois o enxovalharem assim desta maneira. Nós e a Noruega somos os 2 países na Europa que acreditamos mais no que dizem os mídias. Isso. A gente já falou disso. Então, para mim, 80% do que está nos mídias é mentira. Okay. 80% das pessoas acreditam em mentiras. Eu, se vou operar no que não está nos mídias, é aí que eu opero, quando construo o meu humor, então é natural que 80% das pessoas choque aqui já. Eles falam dos mesmos temas, eles consultaram os mesmos estudos, eles frequentam os mesmos sites, provavelmente até leem os mesmos escritos filosóficos. O Sinal de Cordes está a descobrir as suas almas gêmeas e isso é sempre bonito. Já diz a música, não se ama alguém que não ouve a mesma conspiração. Aquilo que eram teorias da conspiração há 3, 4, 5 anos não sobrou quase nenhuma. Estão todas aí a aparecer como realidade. Todas? Todas, sem exceção. Ficou provado recentemente que a Terra é plana. Que os Houve aviões... um senhor que caiu. Sim. Chegou ao fim da Terra e caiu. Que os aviões lançam rastros químicos, que as vacinas matam, quimioterapia é veneno, que os Estados Unidos é que derrubaram as torres gêmeas, que o Elvis está vivo e mais. Tudo o que tem a ver com essa nossa falta de poder de decisão relativamente a todos os temas, todos, seja a educação, saúde, segurança, ordenamento do território, o que seja. A minha teoria, se quiserem, que não vivemos em democracia, baseia-se no facto de não decidirmos nada realmente. E não somos nós, os líderes políticos. Nós vivemos, nós, espanhóis, alemães, franceses, britânicos, vivemos sob ordens de uma União Europeia não eleita, com interesses não europeus. Espera. União Europeia não eleita com interesses não europeus. Isto lembra-me alguém. Desta vez não é o Nelson Rosado. É alguém que fala imenso de elite globalista. Eu percebo agora porque é que eu desenvolvi esta paixão assolapada, obsessão pelo Rui Sinal de Cordes. É que ele lembra-me um homem que eu de facto amo e persigo há anos e sobre o qual falo de 15 em 15 dias, que é Gustavo Santos. Claro, tu achas parecido? Um bocadinho. Um bocadinho, porque são altos, morenos, cheios de estilo. É o teu tipo. Sim, usam assim aquelas t-shirts com o decote em V. Não, o meu tipo é indivíduo do sexo masculino, que já não era muito bom da cabeça, mas que se passou definitivamente durante a pandemia. Aliás, a fraude-me, desculpem. Eu acho muito sensual, fico doida. Imagino-nos a dizerem-me coisas marotas ao ouvido. Então, mas que tipo de coisas? Tipo 80% do que os média nos dizem é mentira, ou 50% da população mundial vai ser exterminada graças à vacina da Pfizer. Eu adoro dados, fico maluca com dados, coisas assim que excitam qualquer um. Especialmente quando eu decidi fazer isto, quando eu não precisava. Decidi em 2022, a seguir à tour do É o Fim, foi uma das melhores tours da minha vida, salas e salas e salas escutadas, e eu podia continuar a não ver tudo o que se passou de 2020 a 22, por exemplo, que não me estava a agradar, estar a fingir que não estava a ver tudo o que se passou, nem vale a pena entrar aí, mas tudo o que se passou de 2020 a 22, a todos os níveis, foi grotesco para mim. E eu não queria fazer parte, pelo menos, de um silêncio cúmplice. Mais um clássico Gustavo Santos, o silêncio cúmplice, as ovelhas no rebanho. Só falta aquele da escola nos querer formatar e enganar. E tu vives enganado, conceitos de na escola, ensinar-te coisas que não interessam, não te ensinar de propósito coisas que interessam.
Na escola não nos ensinam de propósito coisas que interessam, eles não querem que nós saibamos. Por outro lado, ensinam coisas que não importam para nada, tipo português. Para que é que serve aprender a conjugar o verbo haver? Para nada. Só que se houvessem 40 gajos como eu, essas leis não Houvessem. passavam. Não é preciso haver muitos mais. 40. 5 ou 6 malucos. Eu sou uma pessoa extremamente pacífica, acredito na resolução pelo intelecto, pela conversa, mas temo que a única maneira de sair disto seja a violência. E temo que as pessoas recorram a isso. Mas violência a sério, assim mesmo, ou agressões como aquelas que o Rui diz que eu perpetrei já 7 ou 8 vezes aqui na Rádio Nacional? Espera aí, mas acho que com esta são 9. É só reincidente, levem-me, prendam-me já. Atenção, antes de terminarmos eu queria aqui retratar-me, o Rui está um homem diferente, ainda há pouco falou de uma piada que fez há uns anos sobre violação e não sei o quê. Começámos também por lembrar a sugestão da minha violação no livro dele. Enfim, era de facto uma obsessão que ele tinha, mas já não é mais. Ele evoluiu, ele interessa-se por temas mais filosóficos e este novo espetáculo é prova disso. Por exemplo, eu no último show, eu apresentei uma questão filosófica. Estava a fazer um beat sobre violações em grupo. Sério? E eu disse a frase: para mim, já que é para violar, que seja em grupo. Por aplauso, quem é que concorda? Poucas pessoas concordaram. E o que eu justifico é, partindo do princípio que há 10 homens que vão violar, e se eles têm isso, é melhor 10 homens violarem 10 mulheres individualmente ou 10 homens violarem só uma. Exato. Na minha perspectiva, salvam-se 9 vítimas com esta minha opção. E no fim, a sala quase toda aplaude e concorda. É tu usares o humor e despertares a mente para uma realidade. Tu já pensaste nisto? Tipo uma coisa desta tipo. Por exemplo, nunca ninguém tinha pensado nessa situação da violação do grupo. É um exemplo. Claro, é um disparar. Ou seja, Incrível plano de negócios. A sala De facto, concorda e aplaude. Bravo, Mas bravo. espera, Sim. aquela voz que ouvimos é Miguel Milhão. É, essa é a boa notícia, está. que ele também foi a esse podcast e amanhã eventualmente podemos ouvir aquela voz que diz assim: finalmente alguém traz este debate para cima da mesa, porque nunca ninguém tinha analisado as vantagens das violações em grupo face à violação individual. Teve de ser Sinel de Cordes a esclarecer: calma Miguel, era uma piada, não era a sério. Calma, jovem. Era humor. A ideia não é legislar para atribuir penas mais leves à violação em grupo. Eu já estou a imaginar os criminosos em tribunal. Doutora Juíza, nós violámos, mas foi em conjunto. Era pior se cada um de nós tivesse ido violar a sua. A sociedade está cada vez mais individualista, mas nós felizmente ainda sabemos partilhar. Que horror! Até amanhã, Rui Sinel de Cordes. Com Miguel Milhão. Boa. Que bela dupla. Dupla de milhão. Que grande dupla. O extremamente desagradável com Logo Seguros e que Knorr, tira-te ao caldinho.